dia 2, estamos aqui dando continuidade novamente ao nosso cronograma de literatura, certo? Nas últimas aulas de literatura, a gente vem vendo um pouquinho sobre romantismo, certo? A gente viu o romantismo como um grande apanhado, né, geral, um pouquinho de cada geração ali, alguns exemplos mais voltados para a característica realmente romantista, né, como um todo. Mas aí agora a gente está vendo, né, cada geração em um determinado momento. A gente viu no nosso último encontro, né, a primeira geração, a geração tida enquanto indianista ou naturalista, né, que aí vocês lembram dessa questão voltada à integridade, a representação ali de um herói nacional, né? No caso do Brasil seria representado pela figura do índio, né? Com grandes feitos ali, né? Sendo o herói nacional, sendo filho da nação, enfim. Aí a gente vê que esse sentimento ali de pátria, de valorização, né, do cenário nacional, ele é realmente estendido. E aí a gente entra agora no segundo momento, na segunda geração. A geração que a gente viu é a geração ultrarromântica, né, chamada também. Que no caso, essa geração são chamados os escritores, né, de byronianos, justamente porque, né, Lord Byron, ele foi tido enquanto grande nome aí da segunda geração do romantismo, né, dessa geração tida enquanto ultrarromântica, justamente pelo seu formato de escrita. Essa literatura, né, o romantismo da segunda geração é demarcado ali por um determinado egocentrismo, por uma literatura pessimista, né, voltada para uma questão de morbidez, de depressão, certo? A gente vê o amor localizado ali, colocado ali enquanto fragmento, né, da idealização, né, não concreto, não real, mas uma coisa ali inalcançável, né, que traz essa ideia de que morte e vida andavam ali lado a lado, né, e que eles se colocavam ali enquanto mal do século, certo? Justamente porque o mal do século seria esses romanticistas voltando ali para o amor ultrarromântico, aquele amor extremamente idealizado, aquele amor, né, voltado para as questões de pessimismo mesmo, né, voltado ali para a questão da morbidez muito forte, tá? Então a gente vê, e esse nome Byronianos a gente vê que é derivado de Lord Byron, né, que foi realmente um escritor ali do romantismo, né, da segunda geração, que ele era britânico e ele distendeu-se por toda a Europa, né, enquanto um dos principais, né, dessa geração. Tranquilo? E aí, né, então essa segunda geração, ela vai ter essa influência muito gritante, né, se tratando aqui do Brasil, né, essa influência europeia vinda de Lord Byron, né, que começou ali na Inglaterra, mas começou realmente a se difundir, né, para a Itália, enfim, vindo inclusive enquanto exemplo, enquanto realmente grande influência aqui, né, o nome de Lord Byron. E que tinha realmente esse foco aí no egocentrismo, né, no pessimismo, na questão da morte, certo? Nesse diálogo entre morte e vida, né? Muitas vezes a morte sendo enquanto fuga, né, da realidade, enquanto resolução dos problemas, né, tido ali enquanto muitas vezes idealização mesmo de resolver ali todos os problemas. Então era uma literatura realmente calcada no pessimismo, tá? E essa idealização sonhadora da mulher amada, essa idealização tida enquanto sonhadora, porque a mulher amada era tida enquanto ser, né, puro, enquanto ser imaculado, né, colocado ali num determinado pedestal, era extremamente idealizado, como se aquele amor não se pudesse concretizar,
certo? Inclusive, muitas vezes, era um dos motivos pelo qual os escritores tinham foco na morte, né? A impossibilidade daquele amor de se concretizar. Então, a idealização daquela mulher era tida de uma forma sonhadora, né? A mulher enquanto um objeto de desejo, um objeto de devoção, de certa forma, tá? Colocada ali num pedestal, num grande altar, enquanto os amantes, né, os escritores, eram ali pobres mortais que não alcançariam, tá, essa beleza, né, essa tão amada figura. E aí o foco na morte também é que a idealização dessa mulher amada, muitas vezes ela vislumbrava um tom de morbidez. Então a gente vai ver que tem alguns poemas, inclusive de Álvares de Azevedo, em que ele cultua, né, essa mulher amada de forma que a gente entende que ela não está mais viva, certo? Que ele está falando realmente da mulher enquanto morta, certo? Então essa morte aí tanto servia no plano do pessimismo, de que eles atrelavam ali enquanto resolução de seus problemas, que eles realmente faziam um diálogo entre terminar com sua vida, que terminar com sua vida seria de fato a melhor resolução, né, das suas questões, mas também que eles colocavam a morte ali enquanto, não enquanto algo que eles queriam alcançar, mas que eles também colocavam enquanto, não enquanto algo desagradável, certo? A morte era tido simplesmente como um estado, certo? E aí, claro que atrelado a isso, todo o pessimismo, toda a angústia, mas que eles falavam constantemente da morte, certo? E aí, né, grandes nomes do romantismo da segunda geração aqui no Brasil, né, foram Álvares de Azevedo, Cassimiro de Abreu, Fagundes Varela e Junqueira Freire, certo? E aí, né, essa morte ela vai ser tida enquanto a principal fuga da vida, certo? Se minha vida não tá legal, eu não consigo alcançar meus objetivos, a minha mulher amada ali não me quer, né, tá em outro plano, principalmente se ela chegou a morrer, a minha resolução mais próxima é de fato a morte, certo? Então aí a gente vê, né, que tem determinadas características predominantes. Em Álvares de Azevedo, né, tido enquanto poeta da angústia, justamente por trabalhar, né, essas questões dessa forma, voltado muito para a morbidez, para a questão da mulher enquanto simplesmente objeto de desejo, de que ele nunca conseguiria, esse amor nunca seria concretizado, certo? Ele foi tido, né, não somente enquanto poeta da angústia, mas ele foi tido enquanto a versão brasileira de Lord Byron, tá? Nessa literatura carregada, voltada para a questão da morte, voltada para a questão do pessimismo, certo? Muito caracterizada ali, bebendo diretamente da fonte de Lord Byron, tá? Então a gente vê que as escritas se assemelhavam um pouquinho entre Álvares de Azevedo e Byron. E aí, né, eles pregavam, né, enquanto filosofia de vida, que antes fosse melhor, né, morrer cedo, morrer jovem e desfrutar de tudo, do que, né, ter uma vida longa e já não aproveitar mais tanto. Então, por isso, inclusive, que muitos desses autores da segunda geração morreram muito jovens, tá? Eles tinham essa questão de desfrutar da vida ao máximo e enquanto a morte chegasse jovem, então eles carregavam bastante na bebida, né? Enfim, no uso de determinadas substâncias que acabaram, né, influenciando ali para que eles tivessem em si, né, uma morte breve, né, uma vida breve, na verdade. E muitos deles, né, tinham essa questão da depressão, né, de se voltar ali para o pessimismo, né? Então, tem toda uma carga ali emocional dentro da escrita, né, dos ultrarromânticos.
E aí um exemplo aqui é Lira dos 20 anos, tá? Da escrita de Álvares de Azevedo. E as questões, né, com o erotismo estavam, né, inclusive presentes dentro dali das suas produções, certo? Tinha essa questão do erotismo, mas que ele era colocado, né, numa determinada idealização ou num jogo ali mais de sedução, certo? Aí a gente vê, né, Cassimiro de Abreu. Cassimiro de Abreu, ele ficou conhecido como poeta da saudade, certo? Justamente porque ele trabalhava essa questão do saudosismo, de que o passado era melhor que o presente, certo? Dessa questão do pessimismo em relação ao futuro, né? De não mais vislumbrar algo tão maravilhoso como já tido no seu passado, certo? Então, quando a gente visualiza aí a escrita de Álvares de Azevedo, na diferenciação, né, com Cassimiro de Abreu, é justamente porque, né, Cassimiro de Abreu, ele realmente tinha essa questão do saudosismo, principalmente atrelado ali à sua infância, certo? E aí, quando ele traz, inclusive, no seu texto, Meus 8 Anos, na sua obra Meus 8 Anos, é realmente voltada ali para a questão da sua infância. E ele diz assim: ai, que saudade que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. E aí, no caso, né, quando ele fala isso, a aurora da minha vida, ele traz a questão do pessimismo, né, de como se já tivesse acabado, se ele já viveu tudo que tinha vivido, né, enfim. E aí a gente relembra, né, as características aí da geração dos ultrarromânticos, né? Como a gente tinha visto, é uma geração marcada pelo egocentrismo realmente, né? Justamente porque eles vão, né, ter não somente a questão dos sentimentos na sua poesia, mas centradas ali realmente nas questões subjetivas do eu, né, do que eles estavam sentindo, né, da sua visão, né, então realmente era uma escrita extremamente baseada no egocentrismo. Como segundo ponto, o exagero sentimental, né, realmente ligado ali às suas emoções, à depressão, a essa questão de não acreditar, né, que a vida teria realmente algum valor, atrelando muito as questões amorosas, certos, mas essas questões amorosas voltadas para a questão da solidão, certo? De que eles iriam acabar sozinhos, enfim, trágico de alguma forma, certo? Justamente atrelado a esse pessimismo, né? De não acreditar que o futuro fosse bom, né? De que tudo que estava passado já tinha sido melhor e não mais tinha esperança, certo? Tanto para o amor quanto para a vida em si, né? E, portanto, né, teria essa necessidade urgente de fugir realmente da realidade, de procurar, né, uma fuga, seja nos prazeres mundanos, né? Ou, enfim, na questão da literatura, desse pessimismo, da morbidez também, tá? Mas eles buscavam realmente, né, fugir dessa realidade, ansiavam ali, enfim, buscar na boemia, na loucura, na morte, certo? Mas que não ficasse ali nessa mesmice da vida, tá? E aí, né, por último, essa questão da realmente a idealização da mulher amada, né, principalmente ali enquanto foco, aquele amor impossível, aquele amor, né, intenso e avassalador que estaria ali, né, posto à prova, certo? Então, vendo, né, relembrando todas essas questões, a gente vai partir para os exercícios. E aí, né, dentro desse exercício, a gente já começa aqui relembrando o poema Meus 8 Anos, certo? Que aí a gente viu aqui que foi de Cassimiro de Abreu, né, voltado a essa questão do saudosismo pela infância, né? Enfim, e aí, se eu não me engano, são 3 exercícios, né? Inclusive a aula de hoje um pouco mais breve, né? Só para a gente conseguir finalizar aqui a segunda geração, tá? Na próxima já é a respeito da terceira e aí a gente faz um pouco mais de exercício
realmente para resgatar aí tudo que foi visto da primeira, da segunda e agora da terceira e mais adiante da terceira geração, certo? Então, nos meus 8 anos, ele diz assim: ó, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que o amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fogueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Como são belos os dias do despontar da existência. Respira a alma a inocência como perfumes à flor. O mar é lago sereno, o céu um manto azulado, o mundo um sonho dourado, a vida um hino de amor. Que auroras, que sol, que vida, que noites de melodia, naquela doce alegria, naquele ingênuo folgar. O céu bordado de estrelas, a terra de aromas cheia, as ondas beijando a areia e a lua beijando o mar. Ó dias da minha infância, ó meu céu de primavera, que doce a vida não era nessa risonha manhã. Em vez das mágoas de agora, eu tinha nessas delícias de minha mãe as carícias e beijos de minha irmã. Livre, filho das montanhas, eu ia bem satisfeito, de camisa aberta ao peito, pés descalços, braços nus, correndo pelas campinas, a roda das cachoeiras, trás das asas ligeiras das borboletas azuis. Naqueles tempos ditosos, ia colher as pitangas, trepava a tirar mangas, brincava à beira do mar, rezava as ave-marias, achava o céu sempre lindo, adormecia sorrindo e despertava a cantar. Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonho, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Aí, né, lindo o poema de Cassimiro de Abreu, né, mas realmente voltado aí à questão, né, existencialista, pessimista, de que foi-se a melhor época, né, a aurora da sua vida, enquanto ele estava ali aos 8 anos. E aí ele relembra, né, algumas memórias, né, tanto a respeito do cenário, do ambiente que ele vivia, como dos carinhos de sua mãe, da sua irmã, né, que provavelmente a gente tende a pensar que algo aconteceu ali muito forte, certo? E aí foi simplesmente para ilustrar ali falando sobre Cassimiro de Abreu. E aqui nas características, né, de Álvares de Azevedo, da sua escrita, né, a gente vai ver, né, não somente da sua escrita, mas que se perpetua aí do romantismo mesmo, mas se tratando dos seus poemas, ele tinha, né, esse foco ultra-romântico realmente quando se trata, né, das características que eu trouxe, voltada ali para a questão da expressividade das emoções humanas, né, dessa visão sofrida, dolorosa, inclusive que dialoga, né, com o egocentrismo do romantismo, né, dessa segunda geração do romantismo, no qual as suas emoções, né, a melancolia, o pessimismo, era ali o foco da sua escrita, né, ele estava sempre colocando suas emoções, colocando ali de forma subjetiva o que realmente, né, se contemplava para ele enquanto mundo. E aí, né, a única solução da sua vida, né, justamente a marca aí dos ultrarromânticos dessa segunda geração, a fuga ali para a morte, certo? A imagem feminina era tratada nos poemas de Álvares de Azevedo justamente como aquela que seria inacessível, certo? A mulher era como se fosse uma entidade, certo? Não tinha como alcançá-la, tá? Porque ela estava ali em outro patamar. E aí, né, justamente associada
a ideia do amor platônico, aquele amor estritamente idealizado, que ele não vai se concretizar e por isso que ele é alimentado, certo? Muitas vezes essa questão aqui, né, enfim, de realizar ali, de fato, de pôr à prova aquele amor, de conseguir concretizá-lo, só acontecer em um determinado plano espiritual, de não ser possível aqui, né, enquanto existência, enfim, física na vida. Por isso que estava muito atrelado aí a questão da fuga para a morte. Então, só assim parecia que realmente aquele amor seria possível de ser alcançado, né? Que essa mulher não mais seria intocável. E aí, né, esse pessimismo, essa melancolia, né, por causa da questão da atrelada ao amor platônico nos poemas ultrarromânticos, certo? Então, eles tinham essa questão do escapismo muito forte, dessa fuga da realidade, né, ser caracterizada justamente, né, pela questão do amor, não ser possível de realizar aqui, né, de realmente as sensações serem o mais dolorosas e melancólicas possíveis. Tudo isso faz, né, aquele poeta, aquele autor, trabalhar em cima de uma fuga da realidade, buscando realmente fugir aí, né, dessa ideia pessimista, desse desprazer que seria enquanto vida. E aí, né, a característica realmente do saudosismo extremamente presente, né, justamente nesse sentido de se recusar a viver, porque nada dá certo, é somente dor, né, e aflição. A mulher que eu amo não é possível que eu a tenha, certo? Ou por uma questão mais intimista, uma questão, né, voltada aí, como por exemplo a gente viu em Cassimiro de Abreu, a questão intimista ali do saudosismo, né, voltado para uma outra época que fosse mais serena, melhor de ser vislumbrada. Aqui, né, a gente está falando da característica de Álvares de Azevedo, mas esse escapismo aí, ele também estava presente, certo? E aí, numa atmosfera noturna, justamente no sentido de ser, né, atrelado ali àquela questão da boemia, né, dos prazeres mundanos, do viver o máximo agora, porque o futuro é melhor que fosse breve essa morte, né? E aí, realmente, um momento especial para a manifestação do eu lírico, se tratando de que na noite, na boemia, né, estava associado de alguma forma a essa presença também, não só das questões voltadas ali aos prazeres mundanos, como a uma questão de que se pensasse por um lado religioso, a noite estaria ali propensa para essa questão das forças malignas agindo, né, nos homens, então associado ali de certa forma ao próprio satanismo. Certo? E aí, né, tinha também essa questão de ironizar ou ridicularizar, né, o seu próprio sofrimento, né, da sua própria dor. Como eles não viam a melancolia, o pessimismo, a dor como algo negativo, né, eles associavam ali muito do eu vou desfrutar também do meu sofrimento, certo? Eu vou realmente vivenciá-lo de forma a não deixá-lo negativo. Esse sofrimento ali fazia parte, né, realmente do imaginário desse autor. Tranquilo? Então a gente vê aqui, né, a gente parte para as questões, né, vê ali, relembra um pouquinho de todas as características ali dos ultras românticos, né, que seriam ali aqueles escritores que trabalhavam com esse viés, né, da morbidez, do saudosismo, da questão voltada ali para esse tipo de depressão, né, de escapismo, tá? E aí a gente coloca em prática agora, justamente associando aí com as questões. Vamos lá. Começando realmente pela poesia de Álvares de Azevedo, certo? Aqui, esta que é realmente a que eu trouxe enquanto, inclusive, né, exemplo, a Lira dos 20 anos. E aí a gente vê que ele diz assim: adeus meus sonhos. Adeus meus sonhos, eu pranteio e morro.
Não levo da existência uma saudade. E tanta vida que meu peito enchia morreu na minha triste mocidade. Então, só de ler, né, esse breve começo, quando ele fala a lira dos meus 20 anos, né, a gente percebe que se trata de uma época muito jovem. Mas assim, ele já adentra dizendo que adeus os sonhos, acabou os sonhos, ele só vai chorar, ele quer a morte, né? Ele não tem saudade da vida porque já se foi a mocidade dele e agora ele é repleto de tristeza, né? E continua: misérrimo, voltei meus pobres dias, a sina doida de um amor sem fruto, e minha alma na treva agora dorme, como um olhar que a morte envolve em luto. E aí, né, essa questão aí da morbidez, né, da fuga da realidade, vislumbrando ali a morte. E aí ele diz: que me resta, meu Deus? Morra comigo a estrela de meus cândidos amores, já que não levo no meu peito morto um punhado sequer de murchas flores. Né? Então, para ele ali tinha realmente acabado a sua vida. Foi tudo um grande desastre, né? Enfim. E aí ele entra, né, nessa questão do pessimismo fortemente. O mal do século é uma característica dos ultrarromânticos presentes no poema. E aí, no caso, o mal do século, né, realmente atrelado, né, a essa questão aí da negatividade, do pessimismo, né, do escapismo, enfim, da questão da mortalidade. E aí a gente começa. Está associado o quê? Esse mal do século está associado a crítica política aos modos como a sociedade se organizava, privilegiando uns poucos e prejudicando a vida da maioria. B. A ideia de que a morte e a vida são existências equivalentes e que por isso morrer seria como começar uma vida inteiramente nova em outro lugar. Letra C. Uma visão melancólica do mundo que pode ter como consequência a ideia de que morrer é uma solução, um modo de escapar da vida. Letra D. Ao sentimento de decadência associado ao envelhecimento dos indivíduos em uma sociedade que tinha dificuldade de cuidar dos idosos. Letra E. A crença individualista de que o amor é a solução viável para superar as amarras sociais que oprimem os indivíduos. Vamos ver. Tá ligado isso à política? Não, né? Como a gente viu na segunda geração do romantismo, eles não se preocupam tanto com as questões sociais, certo? É mais centrado no egocentrismo, né? Na subjetividade do eu lírico, o que ele está sentindo, né? O que ele está passando, justamente atrelado a essas questões do amor platônico, tá? E a ideia de que a morte breve seria mais aceitável do que uma vida longa, certo? Então, não nada a ver tem com essa crítica política. Aí quando a gente diz, né, que a morte e a vida são existências equivalentes, a gente também não vai ter como, no caso quando ele diz que a morte seria como começar uma vida inteiramente nova em outro lugar, esse não é o objetivo. O objetivo não é começar uma vida nova, certo? Para os poetas ultrarromânticos, o objetivo é realmente fugir da vida. Então a morte e a vida elas não têm o mesmo peso. A morte seria realização e a vida seria realmente pesada. Tá? Então a morte seria como almejada, né? Um sentido de positividade para a morte e de negatividade para a vida, né? Ele faz o papel inverso ali, justamente atrelado ao escapismo e à preocupação ali com a fuga, né? Das dores mundanas, né? Então recorreria ali à morte como um grande fruto, né? Que seria um mérito, certo? Então, letra B não está correta. Letra C, uma visão melancólica do mundo que pode ter como consequência a ideia de que morrer é uma solução, um modo de escapar da vida. Aí sim, né? Morte enquanto solução, vida enquanto fardo, certo? Letra B, errada. Letra C é a nossa resposta.
E na letra D diz assim, ao sentimento de decadência associado ao envelhecimento. Até aí tudo bem, né? Eles acham realmente que o envelhecimento é uma decadência, já que não se desfrutaria tanto dos prazeres da vida, que só na juventude, né? Teria ali o vislumbre, tanto associado ali à questão da boemia, enfim. A partir do momento que se torna, né, velho, né, que há esse envelhecimento, para eles não é mais interessante, antes que a vida acabe breve. Seria só estender os sofrimentos, digamos assim. E principalmente quando ele entra aqui nesse momento que ele fala em uma sociedade que tinha dificuldade de cuidar dos idosos, aí vai para um viés completamente diferente do que os ultrarromânticos traziam ali enquanto pertinente, certo? Não, eles não estavam preocupados ali com a questão social, era sobre eles, certo? E por último, letra D, a crença individualista de que o amor é a solução viável. Na verdade não, né? O amor, ele não era uma solução, ele era inclusive o grande problema e por isso a solução viável seria a morte, certo? E aí ele diz, para superar as amarras sociais que oprimem os indivíduos. E aí realmente essa questão social, tá? Ela só vai entrar quando ela realmente for um problema para que aquele amor se concretize, mas não, né, enquanto preocupação aí para que o amor seja a única fonte, né, o único, enfim, o único vislumbre de realização. Não. O amor era, pelo contrário, era o grande problema, era o que trazia ali um pessimismo, o que trazia, inclusive, a vontade de fugir daquela realidade a ponto que a morte seria a solução, certo? Então, vamos lá. Resposta correta, letra C. E vamos para o próximo. No segundo momento aqui, leia o poema Trindade. E aí, este de Álvares de Azevedo também, tá? Realmente, inclusive na sua própria prova de SSA, cai bastante Álvares de Azevedo. Então, quando vê esse nomezinho, aí você realmente tem a obrigação de saber que se trata aí de um ultrarromântico da segunda geração, certo? Que vislumbrava aquelas características que eu trouxe para você, tá bom? E ele diz assim, a vida é uma planta misteriosa, cheia de espinhos, negra de amarguras, onde só abrem duas flores puras, poesia e amor. Então, assim, ele já começa dizendo, né, que os dois únicos momentos bons, né, assim como ele associa aí a vida enquanto uma planta, né, as duas flores dessa planta seria a poesia e o amor. A poesia é quando ele recorre aí a escrever, certo? E o amor, a gente vai ver. O amor, né, muitas vezes, quando não concretizado justamente por isso. O amor era uma das únicas flores puras dessa planta. Se esse amor é inalcançável, é inatingível, então eu já perco um dos meus maiores prazeres de viver. Então eu só me resta a poesia, que em algum momento já não vai ser o bastante, justamente atrelado a essa questão do sofrimento, do doloroso, né? E aí vai ser recorrido à morte, tá? Então, só para vocês entenderem de maneira prática como funciona aí o pensamento desses autores. Na segunda estrofe ele diz, e a mulher é a nota suspirosa, que treme d'alma a corda estremecida, é fada que nos leva além da vida, pálidos de langor. A poesia é a luz da mocidade, o amor é o poema dos sentidos, a febre dos momentos não dormidos e o sonhar da aventura. Voltar em sonhos de amor e de saudade. Quero ainda sentir arder-me o sangue, os olhos turvos, o meu peito langue e morrer de ternura. Né? Aí a gente vê que ele fala aí do amor, que ele fala do suspiro ao amor, que ele fala o que seria para ele a vida, né? Que ele atrela ali a questão da saudade, da mocidade, né? Dessa poesia voltada ali à mocidade, certo? E aí, tendo em vista esse poema, vamos para as afirmativas. No primeiro, trata-se de um texto do ultrarromantismo
que tem como características típicas a melancolia, o delírio, a exacerbação do sentimento, da paixão e da morbidez. E aí, né? Esse não tem como restar dúvida, né? Verdadeiríssimo essa afirmativa. E aí a gente vê que a gente já pode cortar B e cortar E, né? Mas não vamos se preocupar agora com as afirmativas. Vamos ver de um tópico a outro. Mas a primeira é verdadeiro, né? Realmente, quando ele trabalha melancolia, delírio, exacerbação de sentimentos, paixões, morbidez, né? Tudo isso realmente está atrelado ali à vivência ultrarromântica, certo? As características essenciais do ultrarromantismo. Tranquilo? No segundo tópico, ele diz assim: o uso extensivo da sinestesia, como em Negra de Amarguras e Duas Flores Puras, como uma das influências que o romantismo exerceu sobre o simbolismo. E aí? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Vamos lá para a próxima. O texto é claramente de qualidade duvidosa, pois se utiliza apenas de rimas pobres, feitas entre palavras de mesma classe gramatical. Tem como a gente dizer que essa seria verdadeira? Não, né? Como é que a gente vai colocar, falando inclusive de Álvares de Azevedo sendo o grande poeta representante da segunda geração do romantismo aqui no Brasil, né? Diretamente associado aí a como um dos maiores escritores do romantismo. Eu vou dizer que esse poema é de qualidade duvidosa. Já não tá, né, de maneira coerente aí colocado. Mas vamos lá. Sendo um soneto decassílabo, o poema possui uma forma fixa presente em diversas épocas literárias, como na segunda geração do romantismo brasileiro. Quando a gente fala de soneto, a gente está falando de que característica estrutural do texto? Se vocês não lembram, o soneto ele tem realmente uma estrutura muito delimitada, é uma estrutura fixa, certo? Que diz assim, ele é composto, né, geralmente por 4 estrofes. Estrofes são esses blocos, né, de versos, no qual são formados por 2 quartetos e 2 tercetos. A respeito do quarteto ou terceto, é realmente visando aí a quantidade de versos. Versos é representado aqui por uma linha dessa. Então, a característica primordial, fixa, a base estrutural para um soneto são 2 quartetos e 2 tercetos. Ou seja, as primeiras estrofes com 4 versos, que no caso procede aqui, né? As duas têm 4 versos, mas as duas últimas não têm 3 versos, né? Não são 2 tercetos. Por isso, né? Não se trata de um soneto, é realmente um poema aí, mas não um soneto. Portanto, né? A quarta afirmativa aí tá incorreta. Tranquilo? Então, para a última. A atmosfera onírica apresentada no texto nas expressões sonhar da aventura e sonhos de amor e de saudade, um traço comum do romantismo. E aí? Verdadeiro? A questão de atrelar aí a espécie de sonho, né, de fugir ali da realidade, é realmente, né, uma grande característica do romantismo. Portanto, resposta correta, letra D, certo? Verdadeiro, falso, 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 verdadeiro. Tranquilo? Opa, teve algum probleminha aqui? Só um instante, deixa eu ver aqui. Foi.
Então, verdadeiro, falso, 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 verdadeiro. Justamente porque é atrelado aí nesse último aspecto a atmosfera onírica, né? Realmente a segunda geração do romantismo. Agora. Então, portanto, como podemos observar aqui, a primeira verdadeiro, falso, 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 verdadeiro. Tranquilo? Justamente porque se trata realmente de um texto, né? Com características do ultrarromantismo, quando ele fala da melancolia, delírio, exacerbação, paixão e morbidez. Então, tudo aqui correto. Quando ele fala, né, da questão da sinestesia, mais voltado para negra de amarguras ou duas flores puras, a gente vê que a sinestesia, ela atrela ali as sensações com os sentidos, certo? Então, essa negra de amarguras poderia até, né, estar relacionada ali com o paladar, né, a questão do amargo. Mas quando ele fala de pureza, já se complica ali um pouquinho, que também não é, né, uma questão trazida forte do romantismo para o simbolismo, certo? Quando ele diz assim, o texto claramente de qualidade duvidosa, não faz nenhum sentido, né? Quem seria essa pessoa aí para dizer que o texto é de qualidade duvidosa, principalmente quando se fala de Álvares de Azevedo, que foi grande nome aqui da segunda geração do romantismo no Brasil, certo? Então, a questão aqui tendo claramente uma determinada tendência de gosto, já não se faz mais uma alternativa, né, coerente. No quarto, sendo um soneto decassílabo, aí a gente viu, né, que também não se trata de um soneto, justamente porque ele não está aí organizado, né, na estrutura de 2 quartetos e 2 tercetos, certo? E aí, por último, a atmosfera onírica, geralmente quando ele relaciona as vivências a sonhos, enfim, e é realmente um traço comum aí do romantismo. Tranquilo? Resposta à letra D, conferindo. Vamos embora para o próximo. Nessa segunda, ele diz assim: pálida luz da lâmpada sombria, sobre o leito de flores reclinada,
como a lua por noite embalsamada, entre as nuvens do amor ela dormia. Pálida luz da lâmpada sombria, sobre o leito de flores reclinadas, como a lua por noite embalsada, entre as nuvens do amor ela dormia. Era mais bela, o seio palpitando, negros olhos, as pálpebras... vou ler de novo. Era mais bela, o seio palpitando, negros olhos, as pálpebras abrindo, formas nuas no leito resvalando. Não te rias de mim, meu anjo lindo. Por ti, às noites, eu velei chorando, por ti, nos dias, morrerei sorrindo. Aí a gente vê, né, quando ele fala, né, da pálida luz da lâmpada sombria, sobre um leito de flores reclinada, né, como a lua pela noite embalsamada, entre nuvens do amor ela dormia. Então a gente já começa a ter aqui, inclusive saiu as duas primeiras estrofes repetidas, mas enfim, né, esse é um soneto de Álvares de Azevedo, inclusive muito conhecido, né, justamente do livro Lira dos 20 Anos, que esse aqui, já tratando da mulher amada, esta, pelas características, é possível que a gente tenha um determinado entendimento, né? E aí, né, a partir desse texto, primeiro vamos responder, depois a gente fala aí, comenta um pouquinho sobre esse eu lírico e sobre essa personagem que seria a mulher amada ali dele. Ele fala na primeira afirmativa: Álvares de Azevedo era poeta clássico, por isso utilizava uma forma fixa do soneto. Errado, né? A gente acabou de ver que Álvares de Azevedo, ele era um romancista, né? Um romantista, ele é da época do romantismo, certo? Segundo, o poeta segue uma linha romântica europeia, sendo ultra romântico, verdadeiro, né? Ele inclusive inspirado ali, chamado, né, de escritor que tem uma linguagem semelhante à de Lord Byron, que foi o grande precursor, né, do romantismo na Europa, sendo ultra romântico, né, da segunda geração. E aí Álvares de Azevedo bebe diretamente da fonte de Byron, tá? Terceiro, a exacerbação do sentimento e da paixão e a morbidez presentes no texto são características típicas da segunda fase do romantismo, o ultrarromantismo. Verdade, né? Justamente. Aí a gente percebe realmente, voltando aqui para o poema, que pelas características dessa mulher amada, essa tida realmente enquanto intocável, né? Uma das características não somente da escrita de Álvares de Azevedo, mas dos próprios ultrarromânticos, esta mulher ainda está morta, certo? A gente percebe quando ele fala pálida, ela está num leito reclinada, né, sobre flores, a lua, né, embalsama aquele corpo e ela está, né, entre as nuvens do amor, ela está dormindo, certo? Então a gente vê, né, que realmente se trata aí dela morta, tá? E aí quando ele diz aqui, por ti às noites eu velei chorando, por ti nos sonhos morrerei sorrindo. Então provavelmente ele vai recorrer, né, a essa ideia de morte para que encontre aí a sua mulher amada e possa então, né, quem sabe vislumbrar desse amor, já que enquanto vida não era uma possibilidade, certo? Então por isso a gente vê, né, que 2 e 3 verdadeiros. Resposta letra C. Tranquilo? Então por hoje, né, a gente fica por aqui, tá? Realmente fazendo aí só esse apanhado de tudo que a gente viu até agora enquanto romantismo, né? A primeira geração enquanto indianista e nacionalista, né? Indianista aqui no Brasil, nacionalista num contexto geral, realmente porque, né, fomenta esse sentimento de pátria, de pertencente a algum lugar, de que há um herói representando uma nação, né, os valores aquele ambiente, né, aquele país, são colocados como prioridade, né? Esse herói, ele tem, porventura, o dever de assegurar esse povo,
Enfim, e aí a gente vê que na segunda geração já é um outro sentimento, é um sentimento mais intimista, um sentimento mais egocêntrico, colocando realmente o sentimento, o pesar, né, e todos os porvires da vida daquele realmente autor, tá? Que ele coloca ali a idealização da mulher, do ser romântico, ele vislumbra ali um escapismo da vida, de que a morte ela é enquanto solução, tá? Não enquanto negatividade. E tem, né, realmente essa literatura pessimista, tá? Brincando aí com a morte, brincando aí com a fuga da realidade, inclusive trazendo alguns prazeres até mundanos, certo? E aí a gente vai ver a partir da nossa próxima aula de literatura a terceira geração para fechar, que é a nossa geração chamada condoreira. E aí a gente vai ver por que já entra numa outra linha, né, de escrita aí do romantismo, preocupada com outras questões que a gente não viu, né, agora na segunda geração, por exemplo. Tranquilo? Então espero vocês comigo na próxima aula. Foi ótimo passar mais um dia aqui de monitoria com vocês. Espero que tenham tirado todas as dúvidas e vejo vocês na próxima, tá certo? Um beijão, até mais! Terminei. Essa deu, acho que também, uns 45 minutinhos. No meio, meu slide deu uma parada.